Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma das coisas que nós temos para a nossa santificação é o Santo Rosário. Primeiro, como compreender o Rosário? Você vai imaginar que o Rosário, ele sempre foi presente na história da igreja. De modos diversos, até que ele foi sendo tecido no formato que ele se encontra hoje. Eu morei em Israel, numa época que eu era seminarista. Aí lá eu fiz teologia e fiz arqueologia bíblica. E lá em Nazaré tem a Ave Maria mais antiga da história da igreja. Você vai lá em Nazaré, tem numa pedra escrito em grego, Haide Maria. Ave Maria. Os primeiros cristãos pegavam a saudação angélica e recitavam. Quando você pega Lucas, você vê lá as duas primeiras partes da Ave Maria. Está escrito: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, do vosso ventre. Essa é a primeira parte. E assim os cristãos rezavam. Outras orações mais forjadas foram surgindo. A outra mais antiga surgiu com os cristãos lá na região da Alexandria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Na história da igreja sempre existiu a liturgia das horas. Você sabe o que é a liturgia das horas? No templo de Jerusalém eram feitos 2 sacrifícios por dia. Um de manhã, o sacrifício matutino, e um à tarde, chamado sacrifício vespertino. E a cada 3 horas tinham o costume de se rezar. Quando você vê, por exemplo, Daniel rezava 3 vezes ao dia. Quando você pega os Atos dos Apóstolos, você vê lá os apóstolos e a igreja indo ao templo para rezar. Cedo, depois meio-dia, depois 3 da tarde, depois 6 da tarde. Você vê Paulo cantando salmos à meia-noite. O que era isso? Desde o início, os apóstolos trouxeram para nós a liturgia. Quando você vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, está lá escrito: havia em Alexandria alguns profetas e doutores. Aí vai andando, está escrito assim: enquanto celebravam a liturgia. O que é a liturgia? Primeiro é a Santa Missa. A Santa Missa é a liturgia. E tudo na igreja, o coração da oração da igreja é a liturgia.
E você vai ver que sempre cantavam salmos, você vê isso até na Bíblia. Já então você vai vendo nos Atos dos Apóstolos, e os judeus sempre rezavam com os salmos, os 150 salmos. Aí tinha então as laudes que os apóstolos rezavam, que permanece até hoje. A hora média, que você vai ver Pedro rezando lá, você viu a visita a Cornélio, ele estava rezando a hora da média, meio-dia. Aí você vê à tarde as vésperas e as completas. É onde então se consegue rezar os 150 salmos, dentro de uma divisão semanal. Os monges, desde o início da igreja, são aqueles que abraçam uma vida para rezar radicalmente os 150 salmos. Com o passar do tempo, esse costume da liturgia, de ter a liturgia, a igreja foi crescendo. Você está com os apóstolos para recitar as orações? Você pega lá em Atos dos Apóstolos, a igreja reunia com os apóstolos. Para fazer o quê? Celebrar a missa. Nossa Senhora participava assiduamente da missa. Todo dia Nossa Senhora ia à missa. Às vezes para algum católico é estranho, né? Nossa Senhora ia à missa, ela ia todo dia. Todo dia. Aí veja que bonito é isso. Você tem a liturgia das horas, e se você tiver a oportunidade, né, de adquirir, rezar, você vai vendo as riquezas, que são muitas. Eu aqui estou com o meu volume 2, Quaresma e Páscoa. É lindo quando você vai, por exemplo, fazer o ofício das leituras, e você vai vendo tudo desde cedinho. O coração é essa liturgia da missa, mas o dia inteiro você medita os mesmos mistérios, com passagens diferentes, com a leitura dos Santos Padres, explicando. Maravilhoso, maravilhoso. Porém, com o passar dos séculos, a liturgia das horas, ela foi sendo restrita para os padres e religiosos, até porque papel não foi fácil, não. Foi com Gutenberg que começou, há poucos tempos atrás, ter impressão para todo mundo, ter um livro, por exemplo, em mãos, era tudo muito difícil. Não sei se você sabe, um padre que não reza isso aqui, ele comete pecado mortal, sabia? Isso aqui, o padre, no dia da ordenação dele, ele jura ser intercessor entre Deus e o povo. E uma das orações que ele tem que fazer, ele pega inclusive o livro da liturgia das horas e faz um juramento. Porque aqui são louvores e súplicas. Você viu o quanto é sério isso aqui? O quanto é rico. Aí veja só. Os cristãos, a espiritualidade cristã, ela é uma espiritualidade litúrgica. E o rosário, ele é o quê? Ele é um complemento para a liturgia. Os cristãos no início começavam então a fazer o quê? Para manter um coração sempre orante, os cristãos entenderam que na Ave Maria, e você entendeu que o início era só a primeira parte, contém a melhor salmodia que existe. Por quê? Porque em uma é uma inspiração na terra para se elevar ao céu, o salmo. O outro, a Ave Maria, é uma inspiração do céu para exaltar o próprio Deus.
Por isso, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Olha o Salmo: bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Aqui tem a essência de todos os salmos: bendizer o nome de Deus, bendizer o fruto tão esperado. É por isso que no início da igreja, a Ave Maria passou a ser recitada pelos católicos várias vezes no dia. Pegava-se pedrinhas e rezava. Começou a ter o costume de rezar 150 pedrinhas, porque era chamada de saltério mariano. 150 flores dedicadas a Deus por meio de Maria. Aí veja que interessante. A Ave Maria, ela não surge para ser recitada como uma oração tagarela. A Ave Maria surge como uma oração para estar ligada, para a pessoa se ligar à encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o centro da Ave Maria é: e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O cerne é: o bendito é o fruto do vosso ventre. É por isso que na mais antiga tradição da igreja, você pegava, por exemplo, a Ave Maria, e a hora que você chegava ao bendito é o fruto do vosso ventre, você mastigava interiormente alguma cena do Evangelho. Quem inventou a via sacra na igreja, você sabe? Foi a própria Virgem Maria. Sabia? A via sacra foi Nossa Senhora que inventou. Ela ficou mais de 15 anos em Jerusalém, depois que Jesus ressuscitou, e todo dia ela fazia o caminho dos mistérios dolorosos. Todos os dias. E ela parava. Aqui eu vi Jesus condenado. Hoje é uma escola. O lugar onde Jesus foi condenado por Pôncio Pilatos é um pátio de uma escola. Ela andava um pouquinho mais, aqui ele caiu. Ela andava mais um pouquinho, aqui foi coroado de espinhos. Andava mais um pouquinho, que foi o caminho que ele subiu. Andava mais um pouquinho, aqui ele caiu de novo. Nossa Senhora fazia isso todos os dias, contemplando, relembrando os mistérios salvíficos. Os mistérios salvíficos. Então o rosário é o quê? Rosas entregues à Virgem Maria, como se fossem salmos, para serem entregues a Deus por meio dela, e com ela entrando em cada cena dos mistérios da redenção. Então a essência do rosário é a meditação afetiva, orante, adorante. É por isso que a igreja chama o rosário de resumo do Evangelho. O rosário contém em si todas as páginas da Escritura. O rosário contém em si todas as páginas da Escritura.
Mas Leandro, onde é que está isso que eu não enxergo? É porque você reza mal. O rosário é uma escola de oração. Da onde eu tirei essa frase? Vários papas escreveram várias encíclicas sobre o rosário. Leão XIII. Papa Paulo VI escreveu uma maravilhosa, chama Marialis Cultus. Quem quiser, procura lá, tem no site do Vaticano, Marialis Cultus, do Papa Paulo VI. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica muito maravilhosa sobre a essência do rosário. Chama-se Rosarium Virginis Mariae. O próprio São Domingos escreveu sobre o rosário. Você vê São Luís também fala sobre. E aí você vai entender uma coisa. Lá em 1200, Nossa Senhora aparece para São Domingos de Gusmão. E Nossa Senhora dá o terço para ele. E ela fala do saltério angélico. Os 150. Nossa Senhora meio que dita para ele como rezar o rosário. Coloca o Pai Nosso, as 10 Ave-Marias e o Glória. E assim, contemplando os mistérios, de forma que dá os 150 salmos. A aparição mariana a São Domingos, pedindo a São Domingos espalhar o rosário por todos os lugares como uma arma. Naquela época existia uma grande heresia, que eram os albigenses, que inclusive faziam revoluções armadas, derramavam sangue, em nome de uma fé que não era católica, mas que eles diziam que era certa, nem que se fosse para matar. Eram os albigenses. Domingos Frei foi enviado em missão para evangelizar os albigenses. E ele pregava, e o povo não se convertia. E ele, um frei muito santo, ele se dobrou diante da Virgem Maria e falou: ó Mãe de Deus, o que fazer para que esse povo se converta? Aí Nossa Senhora aparece para ele e lhe dá o rosário e falou: está aqui. Vale muito a pena depois você procurar na internet, saber com detalhes essa história, porque é muito linda. São Domingos começou a pregar o rosário. Nossa Senhora pediu para ele pregar o rosário. O que aconteceu? A primeira coisa que começou a acontecer, apareciam de repente possessos. São Domingos pegava o rosário e os demônios eram expulsos. Apareciam pessoas paralíticas, São Domingos pegava o rosário e as pessoas eram curadas. São Domingos ia pregar o rosário e as paróquias iam se convertendo. O povo ia rezando o rosário e as paróquias iam se convertendo, os albigenses foram se tornando católicos novamente. A tal ponto que essa heresia extirpou-se da Europa. Alguns séculos depois, os muçulmanos, com um exército numerosíssimo, foi atacar a Europa. E eles, objetivo? Dizimar a cristandade, transformar a Europa em islâmica. O Papa, vendo a proximidade de tão grande exército, ele diz para os reis:
ou nós lutamos, ou a fé em Cristo desaparece. Aí o Papa tem uma inspiração. Todo soldado deveria empunhar 2 armas, mas a principal arma seria o rosário. Todos os soldados se confessavam, só ia para campo de batalha quem estivesse em estado de graça. Só ia para campo, ninguém em pecado deveria entrar em campo de batalha, porque não era uma batalha por homens, era uma batalha para a sobrevivência da fé. Uma pequeníssima frota vai em diante, naval, diante de um numeroso exército. E os soldados com o rosário, e com espada, canhão, mas com o rosário. Aquela pequeníssima frota destruiu um gigantesco exército. É bonito quando você vai pegar registros dos próprios muçulmanos que sobreviveram àquela batalha e eles escreveram por que eles perderam. Vários deles narraram o seguinte: víamos uma mulher muito formosa e com aspecto terrível ao mesmo tempo. E diante dessas visões, nós atacávamos inclusive uns aos outros, para poder fugir inclusive. A ponto de pequenas naus destruírem barcos inteiros. Naquela época não tinha internet. O Papa ficou em oração na janela, uma distância gigantesca, e de repente a Virgem Maria aparece para o Papa e diz: vencemos. Foi aí que surgiu a festa de Nossa Senhora da Vitória, para dizer que o rosário é a maior arma que um cristão possa ter nas mãos. E é tão interessante que, se você for pegar, por exemplo, as promessas dadas por própria Nossa Senhora sobre a recitação do rosário, pois vale a pena você conferir. Nossa Senhora promete que nenhuma alma fiel ao rosário, de forma devota, em estado de graça, será condenada ao inferno. Pense, Nossa Senhora prometeu que as famílias seriam fortes. Em Fátima ela prometeu que inclusive não haverá destruição de família naquelas famílias que rezarem o rosário. São tantas. A devoção ao rosário tem tantas indulgências. Você sabia que o rosário é indulgenciado? Se você, por exemplo, está em estado de graça, comunga, reza o Santo Terço e depois reza um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, por exemplo, para o Santo Padre, você tem uma indulgência parcial. Sabe o que significa isso? Deus te dá uma graça sobrenatural na sua alma que já purifica você de tal forma que diminui você das purificações do purgatório. É uma graça atual. Para dizer o seguinte: o rosário, ele é uma das piedades mais eficazes para a conversão de um pecador. Teve um grande pecador chamado Bartolo Longo. Ele era um grande inimigo da igreja. A vida dele era lutar contra a igreja para destruí-la. Era um homem famoso. Um dia,
Nossa Senhora apareceu para este homem, que inclusive já não tinha mais esperança de nada na vida. Nossa Senhora apareceu para este homem. Esse homem se arrepende e se torna católico ali diante de Nossa Senhora. E ele pergunta para ela: que devo fazer para remir os meus pecados e emendar de vida? Ela olhou para ele e disse: reze muitos terços e todos os seus pecados e todas as suas culpas serão remidas. E propague esta devoção. Esse homem abraçou isso com tanta força, que aonde ele ia, ele espalhava o rosário para todo lado, promovia, por exemplo, caminhadas com rosário, torneios com rosário, festas com rosário. Construiu uma igreja. Pompeia foi aonde surgiu a devoção de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Aí ele na igreja lá rezando o rosário em Pompeia, o povo começou a fazer novenas com rosário e começou a ter muitas conversões e muitas graças. Esse homem foi um instrumento tão grande para que as pessoas pudessem conhecer o rosário. A região onde ele estava era uma região fervorosa, bonita, cheia de virtudes, frutos do rosário. Quando ele morre num estado tão elevado de santidade que o tempo passa e ele foi canonizado. Olha que beleza! O maior milagre. Um dia um homem chegou em São Padre Pio, esse grande santo. Padre Pio rezava o rosário o dia inteirinho ele rezava o rosário. Aí você vê o grau de contemplação que Padre Pio tinha de Nosso Senhor, da Virgem Maria, os seus mistérios. Os mistérios de Cristo crucificado eram tão fortes na mentalidade. Pensa, Padre Pio meditava como? Sobretudo com o rosário. Tendia a confissão o dia inteirinho. Mas o rosário foi um instrumento para que a alma dele fosse tão unida a Cristo, a ponto dele ter os estigmas nas mãos, nos pés e no lado por 50 anos. Um dia um pecador chegou nele e falou: Padre, que devo fazer para ser santo e para ser puro? Padre Pio olhou para ele e falou assim: reze o rosário, e reze muito o rosário, e você verá que se tornará limpo e puro como um anjo. Pense. Então veja. Nossa Senhora um dia apareceu lá em La Salette, como eu estava dizendo. Oi, gente, perdão, tem um Listan Kits aqui embaixo da galera saída. Acho que é de alguém nosso aqui. Estão pedindo para tirar, tá bom? Eu acho que é meu. Qual que é a cor? Cinza? Cinza, acho que é cinza, está aqui, ó, bem. Dá lá para minha esposa, por favor. Desculpa. Essa é nova, né? Eu nunca vi. Pois é. Que bom que veio, né? Levou o carro. Então, gente, veja. São tantas graças. Nossa Senhora falou para os pastorinhos. Na época, Portugal estava para entrar na Segunda Guerra, na Guerra Mundial. Acho que na Primeira Guerra, ou na Segunda, eu não lembro. Nossa Senhora falou para os pastorinhos: se em cada casa de Portugal se rezar o rosário, se em cada família rezar o rosário, Portugal não entrará na guerra. Você acha que aconteceu? Portugal não entrou na guerra.
A Europa foi devastada pela guerra. Portugal não entrou, a guerra não chegou na terra de Portugal. Vê que beleza? Então, para dizer o seguinte, nós temos séculos e séculos e séculos que mostram para nós a eficácia do rosário. Agora, o rosário ele tem um coração, sabia? O coração do rosário é o próprio Jesus. O rosário é para você ser mais unido a Jesus. É para isso que é o rosário. É para o seu coração se unir mais a Jesus. Então agora veja. O rosário ele é uma escola de oração, igual eu falei no início. Quando você pega o rosário e você senta com as pessoas, vamos rezar o rosário? Vamos. Creio em Deus Pai e reza. Ótimo. O rosário sem contemplação é válido? Claro que é. Mas é só, vou te dar um exemplo. É só o corpo. O rosário sem a contemplação é corpo, mas é como se fosse um corpo sem alma. O rosário completo, ele é corpo e alma. O que significa isso? Ele tem uma parte oral e ele exige uma parte mental. Ele exige então uma oração vocal e ele exige uma oração mental. Oh, deixa eu te ensinar uma coisa interessante. A santidade, ela tem graus. Deus quer levar você para graus cada vez mais elevados de santidade. E a essência da santidade é você ser unido a Cristo, conhecê-lo cada vez mais profundamente e sendo transformado por Ele, e ir convivendo com Ele dentro de si em graus cada vez mais elevados de intimidade. O santo é alguém que antecipa na terra os gozos do paraíso. Só que ainda em forma de nuvem, digamos assim. É só uma pepita. É só uma pepita daquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, ninguém tocou aqui na terra. Mas o santo vive em vida a plenitude daquilo que é possível viver aqui, embora seja limitado. E existe então aqui um processo cada vez mais avançado que você pode entrar e Deus quer que você avance. Santa Teresa d'Ávila, ela escreveu um livro chamado Castelo Interior Moradas. E ela diz que a gente pode comparar a santidade como se fosse um castelo, rodeado de muralhas. E que depois que você passa pelas muralhas, você entra propriamente no castelo. E aí tem várias salas, antes de chegar ao miolo do castelo, que é onde está o rei. E são 7 fases para poder chegar lá. Santa Teresa diz que na primeira fase, às vezes, a pessoa tem até fé, mas ela não está nem aí para a santidade. Ela cai em pecado mortal, de repente vai lá, confessa como se estivesse batendo cartão, é por isso que confessa e não converte. Porque se você vai ao confessionário sem querer de fato se arrepender diante de Deus e pedindo a Ele a graça da conversão,
Às vezes você confessa e nem sabe por que está confessando. Agora, se você confessa verdadeiramente, faz exame de consciência, quer se emendar, quer que nosso Senhor cure a sua alma, o sacramento, Ele cura e eleva em santidade. É aquilo que eu estava dizendo da segunda tábua de salvação. A primeira é o batismo, a segunda é a confissão. Aí veja, a segunda morada a pessoa começa a rezar. Aí legal, ela vai à missa, ela reza o terço, ela lê a Bíblia, ela participa de um grupo de oração, mas ainda ela não tem força para avançar. Ela tem até alguns encontros com Jesus. Ela, de repente, ela passa pelo batismo no Espírito, aí ela experimenta os carismas, de repente ela reza por alguém, acontece uma graça, ela acha que é graças à virtude dela, só que já é uma inocência, porque quem faz é Deus. Aí, de repente ela tem uma sensação gostosa de alguma consolação, aí ela acha que ela está santa. Tem uma sensação gostosa quando reza. Aí de repente aquilo desaparece. Jesus me abandonou. Ela está na segunda morada ainda. Nem começou, mas Jesus dá algumas pepitazinhas para essa alma, para degustar um pouquinho da vida eterna, dos consolos de Deus, etc. Aí, de repente, essa pessoa ela fica ali num estado de aridez espiritual por anos. Mas aridez e não tibieza. Sabe qual a diferença? O tíbio, ele é relaxado. A aridez na alma dele é porque ele é frouxo mesmo, ele reza pouco, reza mal. É uma pessoa medíocre na sua vida espiritual. Agora, aquele que quer galgar uma fidelidade a Deus essa pessoa estabelece práticas de piedade, busca ser fiel a ela, por exemplo, ler a Bíblia todos os dias, ela busca ter uma prática de vida de oração, de sacramento frequente. Aí o que acontece? Essa aqui é uma alma que de repente entra num processo às vezes longo de aridez espiritual, porque Deus precisa purificar esta alma. Nesse processo de fidelidade da pessoa, essa pessoa começa a ser encaminhada pela própria providência a aprofundar na doutrina da igreja, a aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, sobretudo no Evangelho. Aí ela começa, de repente, a aprender a meditar. Ela começa a fazer aquilo que a igreja ensina desde os primórdios, que é a leitura orante com a palavra de Deus. Aí essa pessoa quer cada vez mais ler devagar, percebe que Jesus fala com ela na palavra, ela quer mastigar ali, ela quer refletir sobre, ela quer se debruçar nos mistérios ali do Novo Testamento, da vida de Jesus, e ela vai lendo. Aí de repente nessa fase, aí que olha que interessante, a pessoa pode começar a rezar o rosário de uma forma diferente. Vamos imaginar que essa pessoa veio para o dia com Maria e começou a colocar em prática isso que eu estou começando a ensinar agora. A pessoa começou a fazer algo que na história da igreja séculos foram vividos da seguinte forma por muitos santos. A pessoa pega o terço e primeiro, os padres da igreja sempre ensinam a concordância entre a cabeça e o coração. Nós não podemos rezar com os pagãos, como os pagãos, que pensam que a força das palavras vão convencer a Deus. Nós
precisamos rezar com as devidas disposições. O que significa isso? Você se coloca por inteiro na oração. Então você pensa no que fala. Tem tantos que às vezes queriam conversar com Deus, ficava horas pensando, o que eu vou falar para Ele? Está ali diante do Santíssimo, em silêncio. Às vezes pega um livro, por exemplo, de um santo, lê, medita, pensa para poder falar. Você já viu quanto de gente que você já deve ter falado assim, porque você não pensa para falar? Já viu isso? Aí você fala, e você pensa para falar com Deus? Joga às vezes, né? Vamos louvar a Deus. Vamos adorar a Deus. Depois você sai e pergunta, e aí, o que você falou com Deus hoje? Eu falei muito. O quê? Você já viu que Jesus disse? Chegava em um e falava, o que queres? A pessoa pensar, eu tenho uma chance de ouro agora. O que eu vou pedir? O que queres? Então olha, que o coração e a mente estejam em sintonia. Você vai rezar o rosário e você reza pensando no que está falando. Saboreie então, porque você falar rápido demais, você não pensa no que está falando. Aí olha que interessante. Quando a pessoa tem hábito de ler a Bíblia, por exemplo, ela pode pegar o terço, e se ela tem tempo para poder chegar no trabalho, eu lembro quando eu ia para Brumadinho, eu era professor lá, às vezes eu gastava 1h, 1h30 para poder chegar lá. Dava para rezar às vezes algumas dezenas. Que aí você pega, por exemplo, e reza Ave. Se você tem hábito de conhecer a palavra de Deus, você consegue navegar nessa palavra, na palavra de Deus inteirinha. Cheia de graça. Aí você consegue meditar na palavra de Deus inteirinha, onde é que está. O Senhor é convosco. Você não precisa, então, você tentar entender o que você está fazendo. O que isso aqui significa? Tentar entender, ou seja, colocar o coração, mas também a sua capacidade de refletir, de mergulhar. Olha que belo. Olha que interessante, você acabou de ouvir que a saudação angélica contém a Sagrada Escritura inteirinha. Aí você fala, Leandro, como assim? Primeiro, vai ler a Sagrada Escritura inteira, devagar, e depois reza o rosário direito, e aí você vai ver que é verdade. Aí veja o que eu estava dizendo da tradição. E bendito é o fruto do vosso ventre. A igreja depois colocou o nome Jesus. Por que a igreja colocou o nome Jesus? Porque quando você toca em oração no nome de Jesus, você toca no próprio Jesus. Aí o que acontece? Naquele momento, uma das formas de rezar o rosário é naquele momento que você fala Jesus. Você lembra dos trechos do Evangelho que se remetem àquele mistério que você está mirando, meditando. Você viu que eu não falei contemplando? Porque a meta do rosário é a contemplação, mas aqui ainda não é contemplação. Teresa d'Ávila diz que na terceira morada a pessoa vai se habituando a meditar. Ou seja, ela vai entrando numa qualidade de oração mais profunda
aonde ela vai, digamos, degustando a pessoa de Jesus. Ela quer degustar a pessoa de Jesus, com todas as faculdades dela, do afeto, da inteligência, da fantasia. Pode imaginar, por exemplo, o cenário da Galileia. A quem já foi na Terra Santa pode ir lá visualizar a casa de Isabel. Você pode imaginar os personagens ali, as falas dos personagens. Aí você está meditando. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, ore na hora de nossa morte. Amém. Aí veja, em Fátima, se reza o Glória ao Pai, em Fátima Nossa Senhora fez um acréscimo no terço. Quem deu o terço foi Nossa Senhora, deu para São Domingos de Gusmão para entregar para a igreja inteira. Em Fátima ela pediu para acrescentar. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Você viu que ela mesmo ensinou essa oração? Mas aí veja, Leandro, e a contemplação? Santa Teresa d'Ávila ficou 20 anos na terceira morada. 20 anos. Até que Deus deu a ela a graça da contemplação infusa. O que é a graça da contemplação infusa? Todo batizado possui a via ordinária da santidade. O que é a via ordinária da santidade? É o caminho que todo batizado vai percorrer. Existe a via extraordinária da santidade e existe a via ordinária da santidade. Quando você vê São Dimas, por exemplo, no alto da cruz, ali você viu que Jesus falou para ele: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu falei, esse foi um ladrão bom mesmo, ele roubou até o céu, pô. Foi extraordinário o que aconteceu dentro de Dimas ali, São Dimas. A contrição perfeita. A contrição perfeita é um estado extraordinário de graça e de amor. Significa que Dimas não olhou para Jesus só naquele dia. Significa que Dimas, morando lá em Israel, olhava para Jesus, via os milagres, contemplava, parava. Só que era fraco, miserável, até que um dia ele falou, agora eu me rendo. É bonito quando você pensa desse jeito, né? Porque era uma cidade, 50 mil habitantes, Jerusalém na época de Jesus. Aí veja, faz parte da via ordinária da santidade a graça da contemplação infusa. O que é isso? É uma obra de Deus, que é dada a quem passou pelo caminho da correspondência à graça atual e santificante, aonde a pessoa, por raça, foi amando, procurando viver radicalmente o Evangelho, ali lutando, buscando, até que Deus, depois dela meditar, e ler, e buscar, até que o Senhor olha para esta alma e fala para ela, agora tome esta graça. É a graça da contemplação infusa. Na contemplação infusa, até o seu rosário muda completamente. Como você foi aprendendo a meditar, sabe o que acontece? Você começa a perceber o Espírito Santo elevando você no rosário. A hora que você está, por exemplo, entrando no terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus. A hora que você vai meditar, de repente o próprio Espírito Santo pega as suas faculdades e leva você a adentrar no mistério, mas agora não pela sua força racional, pela graça de Deus. Ele vai iluminando os cenários,
Ele vai iluminando Cristo Jesus dentro de você. Você vai conhecendo Jesus mais profundamente em quem Ele é diante do mistério que Ele revelou. A vida de Jesus é a plenitude da revelação que Ele nos deu para este tempo, porque o mais é só na vida eterna. Aí olha o que acontece, se você não valoriza a vida de Jesus naquilo que Ele nos deu, você acha que você vai ter alguma coisa depois? Se nem o que Ele te deu você valoriza. Eu quero altas vias de santidade. Quanto tempo você fica no Instagram, no YouTube e quanto tempo você fica na meditação por dia? Se corresponder, tem tempo para tudo, menos para estar a sós com Deus. É um tagarela, não pode ficar em silêncio em nada. Uma alma tagarela nunca chegará à contemplação infusa, pode ter certeza disso. Tudo tem que ter barulho, barulho, TV, barulho, informação disso, informação daquilo, tela disso, tela daquilo, barulho disso, barulho daquilo. Você nem se escuta, como é que vai escutar Deus? Essa barulheira toda. Quem não aguenta, quem não ama o silêncio, nunca chegará à contemplação, nunca. Você pode ter certeza disso. Uma alma tagarela não escuta a voz de Deus. Deus fala, ela que não escuta. Por quê? Porque ela coloca nas preocupações da vida e nas ilusões da riqueza o seu coração. Agora veja, quando a alma vai buscando, ela cai, tá? Mas ela está buscando mesmo. Aí a contemplação infusa faz o quê? Que em cada mistério, o Evangelho vai clareando dentro de você de uma forma absurda. A pessoa de Jesus dentro de você, ela vai se manifestando. Jesus, ele disse, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, eu e o meu Pai faremos neste a nossa morada e nos manifestaremos a Ele. O que significa isso? Isso que está escrito no Evangelho de João, que eu fiz alguns cortes aqui, é para você entender o seguinte: os efeitos da graça, que são efeitos da ação da Santíssima Trindade dentro de nós, à medida que a pessoa entra na quarta morada, na contemplação infusa, começa a se tornar uma realidade autêntica. A paz, que não é uma ausência de problemas, mas a paz, que é um estado interior, que só aquele que vive sabe. Alguns aqui já experimentaram a consolação, por exemplo, de comungar em estado de graça, e em alguns momentos perceber, sendo fortalecido, consolado, após, por exemplo, uma boa confissão. Aquele estado de alegria completamente diferente de qualquer alegria do mundo. Aquele estado de força, de paz, completamente diferente de qualquer coisa do mundo. Agora, quando a pessoa, por exemplo, ela entra em estado de contemplação mais adiantado, são os cristãos que estão na segunda idade para a terceira idade, porque existem 3 idades de santificação. Existe a infância, depois a fase adulta e depois a via unitiva. Todo santo chega à via unitiva. E essas 3 idades todo mundo é para viver. E o rosário se manifesta na vida da pessoa conforme a idade espiritual que ela se encontra. Existem crianças que às vezes, igual Santa Jacinta, São Francisco, que novinhos, não chegaram nem aos 10 anos, já estavam em altos graus de contemplação. Porque Deus dá muito a quem muito ama. Aí veja, no rosário então você começa a lutar para meditar. Se sirva do Evangelho, tem alguns livrinhos bons que tem uns versículos bíblicos, tem a Ave Maria lá e tem um versículo bíblico, tem outra Ave Maria lá, tem um versículo bíblico. Comece a habituar-se